Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Tá se achando, né? Tô meio mal acostumado. Faleceu. Oi, meu povo lindo! Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal, né? Eu sou a Tati. E eu sou o Sérgio. E hoje a gente vai falar de como se comportar uma primeira vez num terreiro de Umbanda. Como ele tá se achando, né? Eu que vou falar primeiro, então. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, senta o dedo no like, ajuda a gente. Compartilha, comenta, espalha esse vídeo e tarefa de casa, que da última vez funcionou. Traz um amigo pra se inscrever, né? Da última vez deu um gás. Então, tarefa de casa de macumbeiro nato e que ajuda o irmão macumbeiro. Traz mais um macumbeiro pro canal, ou quem não é macumbeiro e gosta do assunto também, que tem bastante gente de outras religiões conversando com a gente, falando que tá gostando do jeito que a gente explica, do jeito que a gente fala, do jeito, né, que a gente traz as coisas aqui pra vocês. Então, passa pra família, passa pros amigos. Quem gostar, vem, se inscreve e ajuda a gente, tá? Compartilha nos grupos, no grupo de magia, no grupo de ocultismo, no grupo de mistério. E, também não esquece de seguir a gente no Instagram, EH_Guia, o Sérgio vai fazer aparecer aqui, ou aqui, ou aqui, por aqui. Segue a gente lá, de terça e quinta tem sempre live, às 10 horas da noite. De cada 15 dias tem live de tarô, live de bate-papo, e tem bastante conteúdo, bastante dica, bastante coisa por lá também, tá? Então, bora pro vídeo. Então, o assunto do vídeo de hoje é para aquelas pessoas que estão querendo ir num terreiro, mas que tem sempre aquela insegurança de ir, como se comportar, não gosta de ir sozinha, ou nunca foi e não sabe como se comportar. Isso aconteceu com a Tati. Ou até mesmo pessoas como eu, extremamente tímidas, né? Como eu já falei pra vocês. Tem vergonha até de perguntar o nome da pessoa com que tá falando. Então, essas são algumas dicas, né? Porque às vezes a gente chega num lugar e tem vergonha de perguntar: onde que eu dou o nome? Ou como é que eu faço? Como é que funciona? Então a gente separou umas diquinhas básicas aqui pra não passar carão, não passar vergonha. Tenha em mente que não é vergonha nenhuma você chegar e perguntar como é que se comporta num lugar, principalmente num terreiro de Umbanda, num centro espírita, porque essas casas são de acolhimento, são casas nascidas para acolher pessoas que não são do nosso meio, nunca estiveram lá. Depois que vai uma ou duas vezes, a gente já sabe exatamente o que fazer. Mas são casas que estão acostumadas, nasceram para isso, para acolher pessoas que estão precisando. E isso principalmente você tem que colocar na cabeça. A casa, ela nunca vai te deixar de fornecer a informação que você precisa. Quando você chega, se geralmente tem um médium, tem uma pessoa da corrente que sabe exatamente o que fazer se alguém pergunta para ele. É geralmente a pessoa que pega um nome ou que dá uma senha. Né? Então não fique com essa neura na cabeça de que eu vou sozinha, não sei o que vai acontecer comigo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, E de referência, né, é sempre a pessoa de branco, né? Uma referência é sempre uma pessoa que esteja de branco. Isso. Tem casa que tem gira que não usa branco, tem gira que usa preto. A gente consegue ver na casa exatamente quem é da casa e quem não é. Guia então, também é uma coisa, é um sinal que pode ser, né? A pessoa pode ser médium, tal da casa. Eu vi uma pessoa de guia e fala, onde eu dou meu nome? A pessoa vai falar, ali, senta ali e espera. Ou é senha, ou é nome. Primeira coisa. Então, vamos só deixar esse adendo antes de começar meio o Jack vídeo. Stripador, vamos por partes. Deixando esse adendo, porque não tenha timidez. Se você recebeu o chamado de ir, se você precisa ir num centro, nunca foi, e tá precisando, você sabe que tá precisando, você recebeu esse chamado, você tem essa intuição de ir num centro, vá, tá bom? Vocês viram o vídeo, eu vou deixar linkado aqui, A primeira vez que eu fui pra Umbanda e também a primeira incorporação. Eu vou deixar os dois linkadinhos aqui e aí vocês correm lá pra ver. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. E fizeram, né? Vovó fez eu parar, voltar e perguntar o que funcionava ali. Não tinha nem cara pra perguntar, mas tive que perguntar. Então, não tenha vergonha. Pergunte e vai que você vai ver que muda a sua vida e é maravilhoso. O que é legal de começar é como achar um terreiro. Achar um terreiro é indicação, conversar com um amigo que vai, ou ver algum Instagram de terreiros
conhecidos, tem um nome que a gente sabe que são terreiros bons, que são terreiros confiáveis, ou até não tem Instagram nada, mas o seu amigo vai, falou que é bom, é bem frequentado, tem uma energia legal. Então eu acho que para você ir num terreiro, você tem que, ou você sente o chamado, que nem eu senti, né? Vai nesse terreiro. Ou você pesquisar mesmo, né? Saber como é que funciona, qual é a linha que ele segue, se é dessa vertente que você tá precisando, né? Se você já foi em algum terreiro, já era médium, ou frequentava alguma casa, quer ir em outro lugar, ver qual vertente do terreiro novo, pesquisar como é que é. Ou se não, indicação de amigo, conversando com alguém, perguntando se já foi, se conhece e tal. Geralmente a indicação é o melhor jeito de você chegar num terreiro. Sim. Ou a própria busca no Instagram, no Instagram e no Facebook. Isso é o primeiro passo, você procurar um lugar onde ir. O segundo passo é se informar. Eu acho muito interessante se informar sobre o terreiro onde você vai. Se não tem nada no Instagram, se não tem nada no Facebook, se não tem nada no YouTube, né, sobre o terreiro em si, pelo menos conversar com algumas pessoas que estão lá antes de você ir numa gira, antes de você ir num atendimento. Às vezes também, se você não conversa, né? Se você vai... eu vou, pronto. Achei aquele terreiro, vou lá. E aí você segue mais ou menos esse passo a passo que a gente tá falando aqui, ou vai vendo o que as pessoas estão fazendo, como elas estão se comportando, né, ao seu redor, tudo. Porque é o que a gente disse, nada é errado. É só pra gente não se sentir perdido, como eu me sentia perdida nas primeiras giras que eu fui, nos primeiros atendimentos, quando eu tava na assistência. Não sabia pra onde virar, porque eu era, né, nunca tinha pisado no terreiro de Umbanda. Então eu ficava perdida, pra onde que eu olho, como é que eu saldo, como é que eu falo, como é que eu ajo na frente de uma entidade, que roupa que eu vou. Não sabia nada disso. Até falei com o Sérgio, eu falei, era legal a gente gravar um vídeo assim, pra passar pra vocês, né? Porque quem cai balão que nem eu, tem uma ideia do que acontece lá dentro. Então você achou o terreiro, sabe que ali é aquele lugar, você foi indicada, você encontrou, achou legal, quer ir. Sabe que dia que é a gira, que dia que é o atendimento, o horário, qual gira que é, se é de direita, se é de esquerda, tal. Não que vai influenciar muito, mas pelo menos pra você ter uma noção, né, do calendário da onde você vai. E aí, o que é a primeira coisa que você tem que fazer antes de ir, né? Não você tenha que fazer, mas são diquinhas, né, que a gente interessante fala. Fazer. Interessante. Como é a primeira vez que você tá indo nesse lugar, você não sabe qual que é a energia de lá, você não sabe como é que funciona, você não sabe como são os trabalhos, você não sabe qual é a firmeza da casa, você não sabe de nada. Então, banho de proteção. Banho de proteção é sempre bom. E não precisa fazer um banho assim, exuberante, cheio de coisa, nada. Só espada de São Jorge. Banho de espada de São Jorge é cereja do bolo. Pega uma lancinha da espada, corta ela em 7 pedaços, ferve a água, depois que ferveu, desliga o fogo, põe esses 7 pedacinhos, abafa, deixa 20 minutinhos, na hora que for tomar banho, joga o pescoço pra baixo e vai pedindo proteção, pede, né, que algum te proteja com armadura e tal, pra você estar imune e que cria uma barreira pra nenhuma energia ruim entrar. E outra coisa também, umbigo, fechar umbigo, colocar um pedacinho de quadradinho assim de esparadrapo. Se você tiver alfazema na sua casa ou aquela pedrinha preta ônix, né? Se ela for bem pequenininha, couber dentro do seu umbigo, coloca a pedrinha. Se tiver alfazema, espirra alfazema, põe o esparadrapo. Tudo isso é para se proteger de qualquer energia que você possa pegar indo para lá ou lá. A gente tem que pensar que o terreiro sempre vai ser uma limpeza, um passe, uma coisa boa. Mas como a gente não tem noção de o que vai encontrar lá na frente, então a gente se protege. Então o banho da espada de São Jorge é para isso, o tampar o umbigo também é para isso, é só para se proteger. Não vai fazer mal nenhum enquanto você está tomando passe, não vai fazer mal nenhum, não vai deixar de ser benéfico tudo que você for buscar num centro de Umbanda. E tapar o umbigo e tomar o banho, você pode fazer no seu dia a dia também, né? Que nem a gente falou no vídeo de banhos, ó. Não sei onde o Sérgio vai colocar. E aqui? Aqui, não. Não consigo. Aqui. Cara, você vai me fazer ficar cortando um monte de coisa. Não, você coloca aquele... Aí, você coloca aquele preto e branco, aqueles negócios zoando, é legal. É difícil. Então, como a gente falou no vídeo de banhos, você pode usar no seu dia a dia. Banho de espada de São Jorge, eu tinha dado outro banho de proteção lá, não lembro qual que era, mas corre lá ver. Umbigo é aquilo que a gente falou. Não é nem para energia espiritual, mas é energia de pessoas. Pessoas, é. Assim como você tá indo mais... precisando da energia,
outras pessoas estão indo também com seus problemas, com suas necessidades. Então, essa movimentação de energia que você está indo enfrentar pode influenciar de uma maneira ou de outra. Lá dentro você vai ter todo o tipo de proteção espiritual para que isso não aconteça. Se for uma casa com toda a firmeza, uma casa séria, uma casa respeitada, por isso que a gente fala, se protege antes de ir no que você não conhece. Outra coisa também é roupa. Essa coisa de, eu tenho que ir de branco. Não, você não precisa ir de branco, porque você não é filho de santo da casa. Posso ir de preto? Pode ir de preto. Tem casa que não aceita você ir de preto. É. Se informe antes de ir. Tem casa que deixa jaleco separado para pessoas que estão com roupa preta. Mas o que a gente fala que é o mais conhecido é não ir com decote, né? Mulher, não ir com decote, não ir com vestidinho muito curto, chinelo, homem, bermuda, chinelo, regata, parece que vai na praia ou vai passear. Não, é que nem antigamente se falava para ir numa igreja católica, se colocava uma roupa, sua melhor roupa, ou uma roupa arrumada e tal. Lembrando que essa casa é uma casa sagrada. É uma casa sagrada, é uma casa sagrada, onde sagrado. Você louva o sagrado, onde que está o sagrado. São entidades ali que estão trabalhando e você tem que respeitar o meio. Então, roupa sempre, a roupa que você vai trabalhar, né? Uma roupa fechada em cima, meninas fechada em cima, sem nada muito justo, sem nada muito curto. Então, é roupa arrumada e respeitada, tá? Então, aí, beleza, encontramos a casa, se protegeu, se vestiu, chegamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer ao chegar na casa é se informar onde pega ou a senha ou dá um nome para atendimento. Identifica onde é a mesa da recepção ou a pessoa que está anotando os nomes ou dando as senhas e dá o nome e espera. Ela vai te dar alguma informação, pode sentar ali, espera, ou fica aqui, espera. Geralmente a pessoa que pega o nome ou dá a senha, ela vai te falar o que fazer depois. E outra coisa muito importante também é não ficar conversando e desligar o celular. Lembrar de novo que a gente está num lugar santo, num terreiro, onde tem um trabalho espiritual. Então você tá lá, você chegar e sentar na assistência, já muda a sua energia. Então você ficar meditando, fazer uma introspecção, pensar no que você quer, no porquê você tá ali, sabe? Desliga o celular, fica fora do mundo. Ali você tá pensando em você. Ali você tá cuidando de você. Desliga o celular, senta quietinho. Se foi com um amigo, agora não vamos ficar conversando, tal. Lógico que você não vai ficar mudo, calado, mas ficar de bate-papo, conversinha, não. Sabe, é momento de oração, é momento de introspecção e é momento de estar ligado você e a sua espiritualidade ali desde a assistência. Na assistência já começa o seu trabalho. Lembrando sempre isso. Na assistência, as entidades e os espíritos da casa já estão trabalhando em você para entrar na mesma vibração da casa, na mesma vibração do que você vai precisar receber. Você está indo lá buscando alguma coisa. Isso, o trabalho não começa na hora que você é atendido pela entidade. O trabalho começa na hora que você cruza o solo sagrado, pisou e tá ali dentro. A gente, alguns vídeos mais lá pra frente, a gente vai falar sobre algumas estruturas de terreiros para vocês já se atentarem a hora que entra, mas existem estruturas na entrada de um terreiro que elas são feitas para isso, para começar o tratamento dos consulentes. Ela é uma estrutura de defesa e também de tratamento. Então lá dentro, a partir do momento que você entrou, você já está sendo tratado. Então receba, pense em você, seja mais introspectivo, que você vai aproveitar muito mais o trabalho. Então, deu o nome, sentou quietinho, desligou o celular, aí o dirigente vai começar a abertura dos trabalhos, tá? Pode ou não ter atabaque, depende da casa, que eles cantam os pontos, mas como é só a primeira vez, se você não souber os pontos, tudo bem, não precisa cantar. E aí, quando for saudar à direita, que a gente chama, ou congá, que é onde estão as figuras dos orixás. Durante o batimento de cabeça. Normalmente o dirigente pede para que a assistência fique de pé, fique virado pro altar, né? Então, sempre, estamos saudando a direita, estamos saudando o Olorum, estamos saudando Oxalá, estamos saudando os orixás, sempre virado pro congá, sempre de frente pro congá. Se você sabe o ponto e quer cantar, canta, porque cantar um ponto é uma oração. É pôr pra fora, a gente fala que é a nossa reza umbandista. Quem canta reza duas vezes. Então você põe toda a sua energia que você pode naquele ponto
e já aproveita de novo, já vai rezando, já vai orando e mentalizando por que você foi naquela casa. Então, durante a abertura dos trabalhos, o pai ou a mãe de santo, ele vai saudar a direita e depois ele vai saudar a esquerda. Essa saudação é feita para a trunqueira, né? E a trunqueira geralmente ela fica em um lado oposto ao altar, ao congá. Mas você vai ver todo mundo virando. Aí você vira pra onde todo Virando mundo tá para o virando. lugar, virando para o lugar onde está a trunqueira, né? Isso. Então todo mundo virou, você vira junto. E o que isso significa? Que tá saudando a esquerda da casa, que são os guardiões, né? Exu, Pombogira, Exu Mirim e Pombogira Mirim. Depois ele vai pedir para todo mundo virar de frente, de novo pro altar. E em algumas casas, eles cantam o hino da Umbanda. Se você se sentir confortável, normalmente todo mundo põe a mão no coração e a outra mão para trás. E quando fala bandeira de Oxalá, levanta a mão. Se você não se sentir confortável, é só fazer sinal de respeito, como a gente faz no hino nacional, né? Mão pra trás, levanta, vai ficar todo mundo de pé ou abaixa a cabeça. Geralmente é de pé, abaixa a cabeça, fecha o olho, deixa a música entrar em você, continua pegando o axé da casa, continua recebendo o trabalho já que está sendo feito em você. Na abertura dos trabalhos é mais ou menos isso. Varia muito de casa para casa, como é que é a sequência, né? Cada pai de santo coloca de um jeito, mas é só para você saber, as pessoas vão ficar em pé, as pessoas vão sentar, as pessoas vão virar para a trunqueira, as pessoas vão desvirar, as pessoas vão cantar o hino da Umbanda. Então esse é mais o básico, né? O básico. Aí começam a chamar os orixás ou as linhas de trabalho que vão ser feitas na gira. E aí começa o trabalho propriamente dito, né? A incorporação pelos médiuns, e aí começam a chamar os consulentes, a assistência. Tá, agora você vai tomar o passe. Então, o que fazer na hora de tomar o passe? Tem casa que tem que tirar o sapato. Você não pisa na área de trabalho com o sapato. Tem casa que eles falam que não precisa. Se você quiser tirar, você tira. Se você quiser ficar com o sapato, você fica. Eu sempre gosto de tirar o sapato, porque eu acho que a sola do sapato faz um bloqueio da energia que eu tô puxando da terra, daquele solo sagrado. Não importa se tá frio, se tá nevando, se tá calor, eu sempre tô descalça. Aí vai da casa. É mais uma questão da casa quanto a pisar e de você. Como você nunca foi, vai de sapato. Se a casa deixar, vai de sapato, não tem problema. Você vai tomar seu passe, você vai ter o tratamento que você precisa. Se não, se a casa exigir, onde você tá sentadinho, tira seu sapato, né? Senão no corredor fica muita bagunça. Tira seu sapato, coloca ali no banquinho onde você tava, vai botar tem o seu passe. Tem casa que tem lugar pra colocar os sapatos também. Aí é de acordo com cada casa, né? Então aí depois dessa questão tira, não tira o sapato, você vai entrar onde a gente chama na área de trabalho, onde as entidades estão dando os passes. Normalmente se cruza o solo quando você vai, antes de você pisar, colocar o pezinho na área de trabalho, você cruza, faz o sinal da cruz. No chão, né, da área, em sinal de respeito, porque você tá pisando de novo num solo sagrado, onde as entidades que são sagradas e de luz estão ali, né, te atendendo, te amparando, te acolhendo. Então isso é um sinal de respeito. E você vai, né, normalmente vai vir um Cambone pegar você para levar... Cambone é a pessoa que ajuda a entidade, ela está desincorporada, ela ajuda a entidade a trabalhar em você, a dar o passe. Isso, mas isso a gente vai falar sobre Cambone num vídeo lá pra frente. Então vai vir alguém de branco, ou alguém com vestimenta, ou alguém de uniforme da casa, pegar você e levar pra entidade que você vai tomar o passe. Se você não sabe que gira que é, se é gira de preto velho, se é gira de caboclo, se é gira de Exu, se é gira de marinheiro, você não sabe qual é a saudação, qual é o cumprimento, você para na frente da entidade, abaixa a sua cabeça e fala: salve suas forças, meu pai ou minha mãe. É um sinal de respeito. E aí depois essa entidade vai te cumprimentar do jeito que é. Se é um preto velho, ele vai fazer assim com a mãozinha. Se é um Exu, ele vai virar assim. Se é um malandro, ele vai te dar 3 beijos e abraço te apertando. Então, cada entidade, cada linha de trabalho tem um jeito de cumprimentar. Mas como você não sabe, se você chegou e não sabe, né? Ou, eu sei, é de marinheiro, mas eu não sei como que se cumprimenta um marinheiro. Salve suas forças e ele vai te puxar e ele vai te cumprimentar do jeito que mostra que o respeito que precisa ter pela entidade, salve suas forças e espera. Aí o Cambone vai te colocar no lugar, ou a própria entidade te puxa para cima de um ponto, ou em alguma vela, alguma coisa assim. Mas fica tranquila, não fica travado, não precisa ficar travado, salve suas forças e deixa a entidade trabalhar.
E outra coisa muito importante que a gente esqueceu de falar, mesmo você estando na assistência, né, ainda não entrei para receber o passe, ou você já está lá dentro, é não ficar prestando atenção nos trabalhos que estão acontecendo ao seu redor. Você está lá por você e para você. Então, o que está acontecendo ao redor não te interessa, sabe? Não é legal a gente ficar prestando atenção num irmão passando mal, numa acolhida que está sendo feita de outra maneira. Ou num descarrego, ou numa puxada, ou num num transporte. Não é legal. Uma que não é legal pra você, porque você pode se conectar àquela energia que não tem nada a ver com a sua e isso acabar te fazendo mal. E não é legal pra pessoa que tá sendo tratada, porque muitas vezes ela fica envergonhada, ela fica tímida. Então não é legal. Ali a atenção é em você, foca no pra guia. você e pronto. Então, você tomou o passe, o guia passou banho, o guia passou trabalho, o guia passou chá, vela. Acabou. Salve suas forças, obrigado pai, obrigado mãe. O Cambone vai te direcionar a saída. E o interessante, nunca sai de costas pro altar. Sai de frente. O mesmo respeito que você demonstrou entrando na área de trabalho, você tem que demonstrar ao sair da área de trabalho. Não precisa cruzar o solo, mas meu respeito, agradece o trabalho que você recebeu e saia de costas. Saia de costas. De costas, de frente pro congá e de costas pra assistência. E sempre pensando, o que for meu eu levo, o que não for meu fica aqui. E aí terminou o teu atendimento, existem casas que liberam para a pessoa. Tomou o passe, pode ir embora. Tem casa que pede para você esperar o fim do trabalho, porque existe um fechamento do trabalho. O pai de santo e os médios fecham os trabalhos espirituais para que tudo que ficou ali seja recolhido pelo mundo espiritual para ser tratado. Então você vê com as pessoas... Ou até para quem você deu o nome, né? Para a pessoa que você deu o nome, fala, eu posso ir embora ou eu tenho que esperar o final do trabalho. Tem casa que tem horários específicos para sair, então eles abrem o portão, você sai. Se você não conseguiu sair, você vai sair só na próxima. Tem casa que é liberado, você tomou seu passe e vai embora. Tem casa que e tem casa que tem que esperar até o final. Isso, o portão fecha, você tem que ficar até o final. Então, saiu da área de trabalho, agradeceu, agradece a casa, agradece a acolhida que você teve, ou espera ou vai embora. Isso. Depende da casa aí. Então, acabando os trabalhos, acabou o seu atendimento, acabou o passe que você tomou, a coisa que você mais tem que prestar atenção, você saiu melhor do que você entrou? A sua energia saiu mais alta? A sua energia saiu mais forte? Você teve vontade de voltar? Você se sentiu acolhida, abraçada, amparada, ouvida, sabe? Assistida, né? Respeitada. Ninguém ultrapassou o limite com você. Você não sentiu nenhum tipo de assédio, desrespeito, ser maltratada, intimidação, nada disso. Tem vontade de voltar? Então você achou a casa pra você ir tomar seu passe, pra você ir se cuidar, sabe? Eu acho que esses são um dos 2 pontos principais. Não teve falta de respeito e você saiu melhor do que você entrou. Lembrando que a Umbanda é caridade. Coloca isso na cabeça. Um guia, uma entidade nunca iria cobrar um passe, uma consulta. Então, se você se sentiu melhor do que entrou, se você não foi desrespeitado, invadido ou assediado e se sentiu bem, volta. Provavelmente o guia vai pedir para você voltar porque ele deixou um banho, uma vela. Se não, se foi só um passe, volta. Porque esse tratamento espiritual é muito importante pra gente. E é isso, gente. Então, arrematando tudo, passamos as nossas diquinhas, né? De como a gente se comportar e de como você tem que se sentir na hora que você sai. Você tem que sair com um sorrisão e respirando de um jeito muito mais leve do que quando você entrou, tá? E aproveita para comentar aí embaixo como é que foi, vocês que já foram a um terreiro, como é que foi a sua primeira experiência. Se você não foi e tem vontade, comenta aqui embaixo. Hashtag já fui, hashtag não fui, tá? Comenta aí que você vai, ou de quando acabar essa loucura dessa pandemia, você vai procurar um terreiro. Então, deixa aí nos comentários pra gente saber como é que foi essa primeira experiência, ou se não existe, você vai querer ir agora. Tá bom, gente. Então, inscreve. Curte, comenta, compartilha, explode, espalha, faz tudo que tem direito. Vai lá, corre lá no Instagram. Nosso Instagram é HEstrelaGuia, tem muita coisa lá também sobre isso. Então, a gente espera vocês. Obrigado, gente. Gente, um beijo. Fica com Deus. Tchau.